Bem, vamos continuar com as nossas aulas a respeito da carta de Tiago. Estamos no capítulo 3 da carta de Tiago, né? Na última aula nós observamos Tiago falando da questão da língua, da dificuldade que é de controlarmos a língua e no poder que existe, tanto de levantar como de derrubar alguém, né? Fazer o bem ou fazer o mal, e a necessidade que é o cristão ter um controle, né? Da língua, daquilo que ele fala. Tá? Vimos também na aula passada que essa questão que Tiago aborda da língua é como um pano de fundo, uma preparação para que ele vai entrar no capítulo 4, vai falar de origens das contendas, vai falar de maledicência, né? Vai abordar o 9º mandamento, que coincidentemente é o que estamos estudando, né? Que veremos amanhã no catecismo, o 9º mandamento. Então, só que entre falar da língua, que nós estudamos semana passada, e abordar a origem das contendas, a maledicência e tudo, ele faz um adendo, que é isso que nós vamos estudar hoje, apenas 5 versículos. E eu quero convidar os irmãos para a leitura deles. Aqui no Tiago, capítulo 3, os versos 13 a 18, né? A sabedoria, ela vem do alto. Vamos ler, versos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriareis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então nós vemos aqui que entre essa questão de falar da língua e abordar depois a questão da origem das contendas e da maledicência, Tiago ele vai apelar para 2 elementos positivos na fé cristã: inteligência e sabedoria. E ele começa então esse adendo aqui dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente? Né? Depois ele vai ensinar aqui como se mostra isso, né? Em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então nós vemos que a fé cristã ela é constituída de elementos morais. E nós vemos também que Tiago, já vimos isso na primeira aula, que Tiago ele não lança nova doutrina. Ele vai reafirmando que já foi lançado por Cristo e pelos apóstolos. E a questão da inteligência, ela permeia o Novo Testamento. Paulo fala disso na primeira carta aos Coríntios, né? Também aos Romanos, fala dessa questão da inteligência, né? E a sabedoria, ela já vem sendo estudada desde o Antigo Testamento, principalmente no livro de Provérbios, capítulo 8 e 9, né? Onde vários teólogos dizem que ali é a cristologia do livro de Provérbios falando da sabedoria. Tá? Vamos, para nós começarmos aqui esse estudo desses 5 capítulos, entender bem a questão da inteligência e sabedoria. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho inteligência. Todos, a não ser que a pessoa tenha uma patologia, né, mental, alguma coisa assim, tá? Mas em condições normais, todos os seres humanos, eles possuem inteligência. A inteligência, ela é uma
capacidade. É uma capacidade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não usam corretamente essa inteligência, né? Ou elas não usam a sabedoria que vem do alto para aplicar essa inteligência. Para que fique mais claro, eu peguei uma definição no dicionário sobre inteligência, tá? 3 tópicos. Inteligência: faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às situações. É aqui que muitas vezes a pessoa não usa a questão da inteligência. Conjunto de funções psíquicas e fisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e dos significados dos fatos. Tá? E sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido de forma sensata e prudente, visando o bem-estar próprio e dos outros. E no site de psicanálise, eu peguei uma definição sobre inteligência. E a definição dele sobre inteligência é isto: inteligência é a capacidade para aprender a partir da experiência, a capacidade para adaptar-se ao ambiente circundante, que pode exigir diferentes adaptações dentro de diferentes contextos sociais e culturais. Deu para entender? Então a inteligência é uma capacidade para se adaptar às situações. E sabendo disso, o cristão ele deve usar a sabedoria que vem do alto para aplicar na inteligência. Tá? Em outras palavras, nós devemos desenvolver um discernimento inteligente das coisas. E o cristão, ele deve praticar essa inteligência. Ele deve praticar essa capacidade de desenvolver essa inteligência. Porque ao desenvolver a capacidade da inteligência que ele tem, você tem, eu tenho, todos nós temos, ao desenvolver essa capacidade, nós vamos adquirindo discernimento. Além do discernimento espiritual, discernimento de situações. Cristo fala, né? Vigiai, percebei o que está acontecendo à sua volta, ou até mesmo interiormente em você, né? Então nós devemos sempre vigiar. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui como uma espécie de ilustração para que a gente possa entender que é essa capacidade, tá? Só que essa pergunta que eu vou fazer, você não responda em voz audível, mas responda para você. Tá? Eu vou fazer a pergunta, mentalmente você responda para você. Tá? Depois eu vou dar a resposta. Se você errar, não quer dizer que você não é inteligente. Só quer dizer que você não esperava que eu fosse fazer essa pergunta e teve poucos minutos para resolver a questão, né? E essa pergunta te pegou de surpresa, só quer dizer isso, tá? Porque em muitas situações da vida, nós precisamos de algum tempo para pensar sobre aquilo e discernir o que está acontecendo, tá? Aqui vocês não vão ter esse tempo. Então, se responder errado, mesmo que mentalmente, não quer dizer que não tem inteligência. Vocês entenderam, né? Você, nossa, não sou inteligente porque eu errei. Não tem problema. Pode errar, tá bom? Bom, a pergunta é a seguinte. Imagine que você está numa reunião com diversas pessoas, tá? E nessa reunião, tem pessoas que só falam a verdade, contam a verdade. Essas pessoas que contam a verdade, elas nunca mentem. Elas só contam a verdade. Você conhece todas elas. E há pessoas que só mentem, só contam a mentira. Essas pessoas que só contam a mentira, elas nunca falam a verdade. Tá? Então imagine que você está numa reunião onde você conhece essas pessoas. Os contadores de verdade, que nunca mentem, e os contadores de mentira, que nunca falam a verdade. Mas tem um homem ali que você não conhece, que você não conhecia.
Você não sabe se ele é das pessoas que contam a verdade ou se é das pessoas que contam mentira, porque você não conhecia ele. E este homem chega para você e fala assim: olha, eu escutei uma conversa agora há pouco de uma garota aqui, que ela falou que ela é mentirosa, que ela conta mentira, tá? Este homem, ele mentiu ou ele falou a verdade para você? Este homem, será que ele faz parte do grupo de pessoas que só contam a verdade, ou ele faz parte de um grupo de pessoas que só mentem? Responda mentalmente. Procure pensar um pouquinho e responda mentalmente, tá? E a hora que você chegar numa conclusão, você levanta a mão. Não precisa responder, só levanta a mão e fala: já respondi. Uma já respondeu, já respondeu, já respondeu. Você já respondeu. Agora vamos ver se você acertou ou não, mas não tem problema se errou, como eu disse, tá? Este homem mentiu. Esse homem mentiu. Por que que ele mentiu? Porque se ele ouviu uma moça dizer que é mentirosa, obviamente ele mentiu. Porque a moça que ele ouviu, se ela é do grupo que só fala a verdade, ela diria que ela fala a verdade. Se ela for do grupo das que só falam mentira, ela também diria que ela só fala a verdade, porque ela também teria mentido, dizendo que ela só fala a verdade. Então, obviamente, esse homem mentiu. A inteligência é isso, é a capacidade de analisar a situação e encontrar ali uma resposta, uma solução para aquilo. Isso é muito importante para a vida cristã e é por isso que Tiago está falando isso. E aí então ele vem abordar essa questão da inteligência e associar a sabedoria, né? Veja lá em Provérbios capítulo 1, verso 7. O que diz aqui? Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Se você for estudar, né? Se você estuda filosofia, você vai ver que filosoficamente a definição de sabedoria é o questionamento. Mas biblicamente, teologicamente, não é o questionamento, é o temor do Senhor. Então, nós devemos aplicar a sabedoria que vem do alto e não a sabedoria humana. Porque a Bíblia vai nos falar de 3 tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que é tratada como um dom, e o próprio Tiago vai dizer mais tarde aqui, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Todo aquele que pedir sabedoria a Deus, o Senhor vai conceder para ele. A sabedoria que vem do alto. Tá? Existe a sabedoria humana, que o apóstolo Paulo fala, né? Nós não pregamos Cristo baseado em sabedoria humana, no saber humano, né? E a sabedoria demoníaca, que é o que Tiago vai abordar aqui nessa questão aqui. Tá dando para entender? Então, a inteligência, nós devemos desenvolver a capacidade de usar racionalmente, como a Bíblia fala, né? Até mesmo para os cultos. Né? Deus nem quer emocionalismos. Ele fala, quer um culto racional, em Romanos 12, né? Romanos 12, 2. Quer um culto racional, tá? Oferecer a Deus um culto racional, onde se entenda o que está acontecendo, porque o culto, ele é uma ação junto com Deus, bilateral, né? Então Deus instrui e nós louvamos, né? Deus abençoa e nós agradecemos, né? E por aí vai. Então o culto é isso. E nós devemos prestar no culto entendendo o que estamos fazendo nesse culto a Deus e recebendo a instrução que Ele nos dá. É por isso que no culto não é só adoração e louvor, é também a instrução, porque é uma via de 2 mãos. É a igreja se relacionando com Deus e Deus se relacionando com a igreja ali. Não é um fato único, onde Deus está quieto ali, como muitos imaginam, né, sentado no trono ali, e só a igreja fazendo o que bem entende para adorá-lo. Não. É uma interação de Deus, e Deus quer
pessoas racionais, que entendam com a inteligência que ele mesmo deu, e que aplique essa sabedoria. Tá tudo certo até aqui? Tá? Então o que nós vemos aqui? Verso 13. Quem é este homem sábio? Nós sabemos que existe muitas pessoas que usam de calúnias dentro da igreja. Isto provém de orgulho. É por isso que Tiago, quando ele começa o capítulo 3, ele vem falar: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Olhamos isso semana passada. Tá? Então muitas pessoas vão usar de inverdades, querendo ser mestres, mas estão movidas por orgulho, e não movidas pela vocação, que Deus chamou aquela pessoa e vocacionou para que ela faça isso. Tá? Então, muitas pessoas, elas têm esse orgulho, e que vai trazer essas calúnias, essas inverdades. Por quê? Porque se a pessoa não é vocacionada, ela não vai se dedicar a trazer a palavra 100% como ela é. Ela vai, o seu orgulho vai movê-la para que ela vá para outras fontes, outros interesses, vamos dizer assim. Tá? A falsa presunção de sabedoria que uma pessoa possa ter gera na maior parte orgulho também. Então, às vezes, a própria pessoa, ela se considera sábia. É por isso que as Escrituras dizem: não seja sábio aos seus próprios olhos, seja outro que te louve. Não você, não busque honra, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tá? Então, deixe que Deus, Ele te use conforme Ele te chamou. Tá? Então, Tiago, dentro desse contexto, ele vai falar aqui da sabedoria. Porque essa arrogância tem cegado os homens. Os homens ficam cegos com esse orgulho. E Tiago, ele verificou isso e ele falou isso, falando desse conceito de sabedoria. Tá? Os homens se lisonjeiam a eles próprios. Tá? E Tiago então nega que essa sabedoria que eles demonstram, dizem que tem, ou fazem questão que as pessoas percebam que eles têm. Tiago vem dizer que essa sabedoria não provém do alto. Antes ela é terrena, material, que é animal, em algumas traduções está sensual, mas a correta aqui mesmo seria material, animal, e demoníaca. E ele chega a falar que era demoníaca, mas ela não é do alto. Tá? Ele declara então que essa sabedoria procede do diabo. Então veja só, é uma falsa sabedoria. É uma sabedoria que engana a própria pessoa que está envolvida com orgulho. Olha só que tema que Tiago aborda, que é um tema até um pouco difícil da gente entender, Porque quando nós falamos de sabedoria, nós queremos ser sábios para Deus. Mas o inimigo é tão astuto que ele inflama uma espécie de ódio e arrogância na pessoa, e a pessoa começa a se considerar sábia dentro daquilo que ela está fazendo. Só que essa sabedoria, Tiago não chega a negar que é uma espécie de sabedoria, mas ele fala que essa não é a sabedoria de Deus. Ele nega que seja a sabedoria de Deus. Tá? Então o significado é que os arrogantes de fato parecem ser muito sábios, mas estão muito enganados, pois o Senhor ensina o seu povo de outra maneira a ser manso, gentil, cortês, como Tiago vai dizer aqui, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, com digno proceder as suas obras. Então veja que Tiago, ele não está lançando doutrina nova aqui, tá? Ele talvez esteja deixando essa questão da sabedoria mais explícita. Mas ele está dizendo algo que já é falado no Antigo Testamento, algo que Cristo já falou e que os apóstolos já lançaram, principalmente Paulo. E aí ele vai dizer aqui, tá? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. É o que Cristo falou: pelos frutos o conhecereis. Pelos frutos o conhecereis. Tá? Então,
nós não, a exemplo da pergunta, né, que nós fizemos aqui, não conheço aquele homem, então eu não posso afirmar se ele é do grupo dos mentirosos ou ele é do grupo dos que falam a verdade. Mas, pela atitude dele de vir falar para mim, né, que uma moça lá falou que era mentirosa, eu posso então começar a discernir a respeito dele. Então é assim que nós começamos a receber as doutrinas bíblicas, é assim que nós recebemos o Evangelho, discernindo, aplicando inteligência. E até mesmo sobre líderes oficiais. Nós conseguimos, aplicando a capacidade de inteligência que nós temos, nós conseguimos começar a discernir se aquela pessoa de fato ela é um líder cristão, né, genuíno, com humildade, mansidão, tudo mais, ou se existem alguns outros interesses por trás, mesmo que pregue a verdade. Veja que Tiago não está dizendo dessas pessoas que eles estão pregando heresias, como João fala, Pedro fala, o próprio Paulo fala de pessoas que pregam heresias, né? Tiago aqui ele não está dizendo que essas pessoas estão pregando heresia, mas ele está dizendo, né, que aquele que de fato tem a inteligência e a sabedoria tem que mostrar com mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras, tá? Normalmente, esses arrogantes, eles não aceitam ser contrariados, eles não aceitam correção, eles querem ter a última palavra sempre, né? Eles podem até demonstrar que são superiores a outros em muitas virtudes, mas ainda assim, se ele tem essa postura, ele não está seguindo o caminho da sabedoria que vem de Deus, né? Então, é muito importante, né, nós analisarmos essas coisas, termos isso bem claro na nossa mente, para que a gente possa entrar na próxima aula no capítulo 4 e entender bem o que o Tiago está falando, né? Vamos ao verso 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha só o que ele está falando aqui. Não é pessoas que agem assim, ele está falando de pessoas no meio cristão. Pessoas que agem assim, não são pessoas que apenas estão contando uma mentira, né? Por assim, olha, meu carro é um Camaro, né? Estou contando uma mentira, né? Estou mentindo para vocês, meu carro não é um Camaro, eu gostaria que fosse, mas não é, né? Então eu estou contando uma mentira, mas ele está dizendo aqui, não mentais contra a verdade. Não que você possa dizer que seu carro é um Camargo e mentir, não é isso. Vocês entenderam? Uma coisa é falar uma mentira, mas o que o Tiago está se referindo, que também é condenável, né? Mas o que o Tiago está se referindo aqui é mentir contra a verdade. Qual que é a verdade? Cristo, a sã doutrina, a palavra. Por isso que lá no capítulo, no versículo 1, ele fala, não queiram muitos de vós serem mestres. Então ele fala aqui, não mentais contra a verdade. Se eu ensinar alguma coisa, por melhor que seja a minha intenção, mas que vá contrário à palavra de Deus revelada, eu estarei mentindo contra a verdade. Então eu estarei movido por alguma outra coisa. Sei lá, de repente uma coisa humana, né? Não só demoníaca, de repente uma coisa humana. Mas estarei mentindo contra a verdade. E isto por si só se torna maligno. É algo maligno. Tá dando para entender, né, irmãos? Tá. Então olha só. 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, né? Se a pessoa tem inveja amargurada, ele aponta os frutos que provém dessa disposição mental dessa pessoa aí, que essa pessoa ela está contrária àquela mansidão que Cristo ensina. O próprio Cristo falou, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que esse ser manso não é, ele não toma uma atitude para defender algo. Não, Jesus pegou a zorrague é chicote com uma espécie de metal na ponta, né? Para judiar, ele pegou isso daí, para espantar aqueles cambistas. Tem pessoas que falam que ele pegou para espantar quem pregava errado. Não, ele não estava batendo em quem estava pregando, ele batia em cambistas.
Ele pegou esse azorrague, porque os cambistas, só para explicar também por causa do vídeo, né? Porque as pessoas naquela época, elas ainda iam no templo e tinham que sacrificar animais para expiação. E às vezes a pessoa não tinha como levar animais lá, então ela deixava para comprar os animais lá em Jerusalém, perto do templo. Então muitos iam lá e tinham que comprar um animal para fazer expiação. Então apareciam esses cambistas vendendo animais com um preço muito mais alto, ou seja, explorando aquelas pessoas que tinham que cumprir aquele ato cerimonial, que exigia o sacerdócio ainda era o sacerdócio levítico ainda, né? E eles cobravam um preço muito alto para a pessoa comprar um animalzinho. Então, por 2 vezes Jesus pegou esse azorrague, que é esse chicote, né? E expulsou esses cambistas de lá. Ele não deixou de ser manso por tomar uma atitude enérgica. A atitude dele era uma atitude coerente com... Hoje em dia a gente não pode fazer isso, né? A gente vai preso, né? Mas uma atitude enérgica, isso não quer dizer ser manso, tá? Ser manso é ensinar em paz as escrituras, ter paciência para entender as pessoas, não ser precipitado, né? Ao tomar uma decisão na igreja, uma decisão disciplinar ou alguma coisa assim, tá? Então, essa inveja amargurada, ele aponta que esses frutos que vêm dessa disposição mental aí, eles são totalmente contrários à mansidão, tá? Porque essas pessoas necessariamente, essas pessoas se envolvem em disputas, rivalidades, desejo de superar os outros, coisas perniciosas que vão gerar contendas. É por isso que em algumas igrejas, vamos dizer assim, muitos membros sofrem muito quando os líderes, eles são assim. Vai gerar contenda, porque vamos supor que tem um fiel ali, fiel mesmo a Cristo. E o líder vai estar ensinando alguma coisa lá, que esse que é fiel a Cristo, zeloso pelas Escrituras, ele vai ver aquilo, ele fala, não, mas não, ele não vai conseguir dormir à noite, ele vai estar ensinando todo mundo errado aqui. Se ele está levando os filhos dele lá, está ensinando meus filhos errado, minha mulher está aprendendo errado, está tudo errado que está falando aqui. Isso necessariamente vai levantar algum tipo de inquietação, de perturbação. Necessariamente, não tem como fugir disso. Isso vai acontecer, tá? Então, pessoas que se portam dessa maneira, elas vão gerar isso. Isso não tem como não acontecer, tá? E Tiago, depois aqui no próprio final, né, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? No próprio final desses 5 versículos que nós estamos trabalhando hoje, né? Verso 18, ele vai dizer, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, essas pessoas que por si só, ela é uma estopinha ali, ela é o fator motivador da contenda, da perturbação. Esse líder aí, ele vai gerar isso, tá? Tiago vai falar, não, mas não é assim que se semeia a paz, não é assim que se semeia os frutos da justiça, é em paz que se faz isso, tá? Então o que acontece? A pessoa, se é o inverso, se ele está pregando fielmente a verdade e a pessoa que está lá, ela não conhece essa verdade, essa pessoa ela vai ter contato com a verdade. Então ela pode até perguntar se ela é ensinada, tá? Agora, o contrário vai gerar problema, porque você está ali zeloso pela palavra e a pessoa está ensinando. É como, acho que já aconteceu com todos nós, né? De visitar uma igreja e chega lá, de repente um sermão, tudo, você sai, né? Você não vai ficar lá contendendo com ninguém, tudo, mas você sai perturbado, né? Você fala, poxa, como pode isso? Né? Totalmente fora da Bíblia, muitas vezes até contrário, ensinando até o contrário do que as Escrituras ensinam, tá? Então, Tiago, ele chama isso de inveja amargurada. Chama de inveja isso, porque essa pessoa, ela quer estar nessa posição, ela inveja quem está. E isso é uma amargura para ela. E essa inveja amargurada, ela é contrária à mansidão, tá? E necessariamente essa postura vai gerar essas disputas e desejo de superar os outros aí, contendas e tudo mais. Então, é de fato um modo que não é adequado para falar das coisas de Deus, né? Porque vai colocar contendas no coração de alguém.
Alguém que ouvir isso vai, tá? Então, a má disposição do coração é a fonte desses males, tá? Ele chamou aqui de inveja amargurada. As mentes estão tão infectadas com o veneno da malignidade que transformam todas as coisas em amarguras. Então veja o que está acontecendo no nosso país, creio até que no mundo. Pelas redes sociais a gente consegue acompanhar o número de pessoas desigrejadas. Você já conversou com desses chamados desigrejados? Você vê que ele não tem fundamento. Ele procura fundamento bíblico, e eu creio até que com sinceridade de coração, ele procura um fundamento bíblico. Aí ele vai começar a pegar uns versículos isolados aqui, outro ali. Não, mas Paulo falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então eu não posso ir na igreja porque está errado. Ele já distorce tudo isso, né? Por que ele procura esses fundamentos porque ele não está? Porque ele está, na verdade, ele está sendo movido por essa amargura. Ele sofreu uma mágoa, alguma coisa, passou por esses lugares onde esses líderes vão gerar essas perturbações no coração das pessoas. E a pessoa vai sair de lá amargurada. E às vezes a amargura ela se enraiza tanto que a pessoa se volta contra toda a igreja. Então, isso aconteceu na igreja X, ela se volta contra todas. Aí, em rede social, ele vai ficar lá. Então, ele vai procurar um fundamento para se auto-justificar. Mas na verdade ele está sendo movido por essa amargura, por um rancor, que muitas vezes se torna um ódio. Eu estou falando em amor, viu? Estou falando em amor. É que, como disse Lutero, né? A verdade a todo custo. Isso daí, se você analisar com um pouquinho de cuidado, você percebe que que essa pessoa está argumentando lá, tal, ela está sendo movida por amargura. Então, é responsabilidade dele também, mas é responsabilidade desses falsos líderes. É dos dois. A responsabilidade é pessoal também, né? Se eu estou num lugar onde eu tenho um falso líder promovendo isso, eu vou procurar uma igreja fiel, eu não vou abandonar a comunhão. Eu vou procurar uma igreja fiel, então. Né? Não deixar tudo e falar que todas estão erradas. Né? Mas, às vezes, a amargura que incitou, que inflamou, né? No coração dele, torna-se tão forte, né? Tão poderosa, né? Que se torna laço. Tá? E essa pessoa fica infectada, né? Então, para que possamos, então, realmente nos gloriar que somos filhos de Deus, Tiago ele nos ordena aqui agir com calma e mansidão em relação aos nossos irmãos. Caso contrário, ele declara que estamos mentindo ao assumir o nome de cristão. Por que ele declara isso? Porque ele vai falar que essa sabedoria ela não vem do alto. Ele não vem do alto. Então, a sabedoria que vem do alto, ela vai nos fazer priorizar o outro, dar honra ao outro, né? Cuidar do outro. É claro que nós vamos identificar os falsos, aqueles que estão agindo de má fé. É claro que nós vamos identificar essas pessoas. E é claro que se essas pessoas forem aquilo que, pela ilustração, chamamos lobo, né? Um lobo no local onde deveria estar uma ovelha, é claro que essa pessoa ela tem que ser espantada, né? Obviamente, mas é a atitude mais enérgica, mais com sabedoria e dentro da fé cristã. Oi? Mas é atitude de amor. Atitude de amor, né? Principalmente ao proteger aqueles que estão, que é o dever também do líder, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Isso, exatamente, tá? Então veja só, da mesma forma que as pessoas têm uma visão desfocada de Cristo, onde vê em Cristo somente o amoroso e o bom, não vê Cristo o que se ira e o que vai exercer o juízo de Deus, vê Cristo só o que vai salvar, não vê o Cristo que vai condenar. Cristo é misericórdia e justiça, ele é amor e é ira também contra o mal, contra o pecado. Não existe amor verdadeiro se não houver a ira contra o mal, certo? Então, só que essa ira dele é santa, né? Não somos nós que temos que ter essa ira, a ira dele é santa. Então, da mesma forma que essas pessoas veem Cristo de forma desfocada, veem Cristo só amor, só bom, né? Amoroso e tal, muitas vezes elas veem o líder assim. Então, às vezes o líder ele é muito amoroso, mas ele não tem a atitude de espantar o lobo, de proteger aquele rebanho que Cristo confiou para ele.
né? Então, por isso que falo, não queiram muitos de vós ser mestres, se você não é vocacionado para isso. Porque em nenhum momento as Escrituras vai falar que isso é fácil de fazer. Não é. Não é. Mas é obrigação. Mas aquele que foi chamado está vocacionado por Deus para fazer isso. Ele não está lá desamparado e órfão, né? Ele está vocacionado por Deus. Certo? Está ficando com a dúvida, irmãos, aqui no negócio? Então, olha só como ele vai desenvolver o pensamento da inteligência e da sabedoria. A capacidade de desenvolver a inteligência e aplicá-la com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Porque eu posso ter a capacidade de desenvolver a inteligência e discernir algumas coisas e aplicar com a sabedoria que não vem de Deus, mas até a sabedoria demoníaca que ele menciona aqui. Né? Então, uma vez que a experiência é a capacidade, a inteligência é a capacidade, né, de aprender pela experiência, é possível usar essa capacidade de forma errada também. Tá? Então, por isso que ele associa aqui ao sentimento de inveja amargurada, ele fala sentimento faccioso, no verso 14, né? Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, olha só, ele associa os dois. Inveja amargurada e sentimento faccioso. Essa inveja amargurada vai gerar nele mesmo e nos outros esse sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? Divisões, né? Algumas pessoas, né? Mover partidos, se revoltar contra outros, dividir igrejas, dividir opiniões, dividir o próprio evangelho, esse questionamento. Porque uma coisa é perguntar para aprender, outra coisa é ficar questionando só para minar aquela, né, aquela estrutura e tal. Então é isso que ele fala, ele associa, né, a inveja amargurada e sentimento faccioso. E olha só, ele fala que isso está no coração. Tanto a inveja amargurada como o sentimento faccioso estão no coração. E é o que Cristo fala, né? Que é do coração do homem que procede os maus desígnios. Então veja que essas coisas estão no coração da pessoa. Tá? Verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Tá? Esse animal aqui, em algumas traduções, está sensual e tudo mais, tá? Aqui, no original, é psique. É algo parecido com psique. Psique seria a pessoa, o indivíduo, até mesmo a alma, muitas vezes, psique, tá? Aqui é psique, que quer dizer sem o Espírito de Deus, vamos dizer assim, para ficar uma linguagem mais clara. Algo animal mesmo, material, né, físico, podemos chamar até de carnal, né? Algumas vêm essa tradução sensual. Sensualidade também se aplica nisso, só que sensual fica muito limitado. Aqui não é só sensualidade, mas, né, coisas que essa sabedoria ela não provém do Espírito de Deus. É isso que ele está falando aqui. É um psique, é algo material, tá? Carnal, animal, né? Animal no sentido de o homem natural sem o Espírito de Deus, tá? Então ele vem dizer, verso 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então ele fala aqui que isto é demoníaco. Aí pode entrar também os frutos da carne, né? Muito bem observado, pode. Com certeza, porque esse psique aqui é justamente isso, é carnal, é animal, né? Então, como Gálatas 5:22 vai falar dos frutos o fruto, né, no singular, o fruto do singular, o fruto do Espírito, também tem os frutos da carne, tem as obras da carne, né, que as pessoas estão sujeitas, tá? Então, 15, né? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. E aqui Tiago, então, ele dá um nome,
Ele fala, olha, pessoas que estão envolvidas com isto, eles não estão servindo a Cristo. Ele pode estar à frente de uma igreja de 10 mil pessoas ali. Ele não está servindo a Cristo. Ele tem que ter esses outros elementos que o próprio Tiago vai mencionar aqui nesse pequeno conjunto de versículos que a gente abordou aqui, tá? Então, essa verdadeira sabedoria, tá? Ela é animal, carnal, né? Material, não tem o espírito e até demoníaca, tá? Enquanto a verdadeira sabedoria deve ser celestial, né? Espiritual e divina. Então essas três coisas aqui que ele fala estão diretamente contrárias a o que a palavra de Deus fala que o homem tem que ser, né? Porque ele fala, é terrena, não é do céu. É terrena, não é do céu. É animal, ou seja, é obra da carne e não do espírito, tá? E é demoníaca, não é de Cristo. Que associação há? Como alguém pode beber do cálice dos demônios e do cálice de Cristo? Que associação há entre Cristo e os demônios? Não há associação nenhuma. Então veja que são três elementos que Tiago aborda aqui, que eles são totalmente contrários às Escrituras, tá? Eu fico imaginando, né? João falou muito do espírito do anticristo, né? Se fosse João abordando isso aqui, eu imagino que talvez, isso aqui eu estou falando, minha opinião pessoal, né? Estou falando da Bíblia, né? Ele talvez tivesse escrito isso aí no espírito do anticristo, porque está se opondo àquilo que a palavra fala que é de Cristo, né? Três elementos totalmente contrários, tá? Então Tiago ele toma, né, isso aqui como garantido que não somos sábios, podemos ser inteligentes e muito inteligentes, termos capacidade de discernir que aquele homem mentiu, ele estava no grupo dos mentirosos. Consigo perceber isso. Nós podemos ser muito inteligentes, mas pessoas que estão assim podem ser muito inteligentes, e normalmente são até, mas eles não estão, né, sendo iluminados por Deus, tá? Deixa eu ver aqui. Nós somos sábios quando nós somos iluminados por Deus, que é a sabedoria que vem do alto, tá? Nós podemos ser muito inteligentes e não termos a sabedoria que vem do alto. Podemos ter uma sabedoria terrena, humana, podemos até ter uma sabedoria maligna, mas não é assim que se aplica na vida cristã. É a sabedoria que vem do alto, tá? Então, e essa sabedoria que vem do alto só vem por meio do Espírito de Deus, né? Então a mente do homem pode se expandir, mas o que Salomão vai falar? Sem o Espírito de Deus, o que ele vai falar? Que ele viu embaixo do sol, embaixo que ele viu embaixo do céu e embaixo do sol. Sem o Espírito de Deus é vaidade. Então a mente do homem pode até se expandir, o homem pode até se tornar muito inteligente, ele pode desenvolver essa capacidade que ele tem de inteligência para discernir muitas coisas e discernir certo, tá? Mas sem o Espírito de Deus, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. É como diz lá Salomão no livro de Eclesiastes, quando ele está se referindo à vida secular. Ele não está falando de vida espiritual, de vida após a morte, está falando de vida secular. Aquele livro lá fala de vida secular. O que eu vi embaixo do sol, o que eu vi embaixo do céu. Dediquei meu coração para fazer isso, para ter tudo que eu queria, para ter quantas mulheres eu queria, para me alegrar com o vinho. Decidi fazer isso, decidi formar horta, decidi estudar botânica, decidi fazer isso, e tudo é vaidade e correr atrás do vento. Se não tem o Espírito de Deus, é tudo vaidade. Ou seja, foi a vaidade que sujeitou o homem na queda, tá? E é isso que Paulo fala no capítulo 8 dos Romanos, foi a vaidade que sujeitou o homem. Tá dando para entender aí o raciocínio? Então é uma diferença, né, da sabedoria. A inteligência todo mundo vai ter, a sabedoria pode até ter, mas qual é essa sabedoria? Não basta apenas ser uma sabedoria, tá? Então o homem, se ele tiver essa condição, ele está enredado nos ardis de Satanás, tá? Então
essa questão do material do animal, ela opõe-se ao que é espiritual. Eu quero ver aqui com os irmãos, acho que ainda dá tempo, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Vai dizer o seguinte, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. O homem natural, o homem espiritual, julga todas as coisas com a inteligência dele, né? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então olha só, como que o homem do verso 14, ele pode ser um mestre na fé cristã? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Como que ele pode ser como é que ele pode ser um mestre? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ele vai achar mover do Espírito o cara dando um pulo de 2,5 metros de altura, e vai achar que é loucura a soberania de Deus em tomar seus decretos e suas decisões. Ele vai achar que aquilo é loucura. Para ele é loucura. Ele não vai conseguir discernir. Ele não entende. Não vai conseguir. Né? Então, existem muitas coisas a serem abordadas nessa passagem, né? Mas vamos já para o final. 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, veja que ele associa os dois de novo, né? Que ele fala que esses dois elementos estão no coração. Se tem a inveja amargurada, vai ter esse sentimento faccioso, vai gerar as contendas, tá? E tudo isso está no coração desta pessoa. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a pessoa muitas vezes entra numa igreja e ela vê essas confusões, essas espécies de coisas ruins, e ela lê a Bíblia e ela vê outra coisa na Bíblia. Na Bíblia ela lê coisas que ela não está vendo acontecer ali, é diferente. O que ela está vendo ali é totalmente o oposto. Então essa pessoa entra num conflito interno. E esse conflito interno pode gerar essa amargura, essa inveja amargurosa, essa raiz de amargura aí que vai devastar ela, né? E vai levar essa pessoa então a agir. É inteligência, ela tá usando de inteligência. Ela está discernindo que o que está acontecendo lá está diferente do que está na Bíblia. Como a gente tendo que discernir o homem que falou mentira sobre a moça lá. A gente conseguiu discernir que ele está no grupo dos mentirosos, certo? Essa pessoa, ela consegue discernir, com a inteligência que ela tem, baseada na experiência, ela consegue discernir, fala, mas tem alguma coisa errada, porque a Bíblia fala uma coisa e aqui só acontece o contrário disso, né? Então chega um momento que essa mesma pessoa, ela fala, se ela for sincera, né? Ela fala, não, mas é incompatível, é incoerente, não bate, né? E se ela for uma pessoa natural que ainda não tem um espírito, ela não vai conseguir discernir espiritualmente, ela vai achar que todas é assim e tal, e aí é que vai gerar essa confusão. Tá vendo, né, irmãos, como são as coisas, né? E por que é importante aprofundar nos estudos bíblicos, para que a gente tenha uma consciência clara das coisas, né? Então, pois onde há inveja, verso 16, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, pois onde tem inveja, né? É um argumento do que é contrário, pois a inveja pela qual essas pessoas são influenciadas produz efeitos contrários à sabedoria que vem de Deus. Os efeitos são contrários. E Cristo fala, pelo fruto conhecereis. Pois a sabedoria requer um estado de espírito calmo e controlado. A verdadeira sabedoria. Ela requer um espírito calmo e controlado. Mas a inveja e esse sentimento faccioso a perturba, de modo que ela se torna tumultuosa e inflama os outros, né? Então fica aquele conflito, né, entre o que era para fazer e o que está sendo feito, tá? E por fim, né, a gente passou o tempo já. Verso 17: a sabedoria, porém, lá do alto, né,
Aí ele vai dar uma descrição da sabedoria celestial, né? Eu não vou comentar muito por causa do tempo, tá? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. O que quer dizer isso? Primeiramente pura. Pura com relação às escrituras. Não tem distorção, que não tem mancha, não tem impurezas. Não está infectada com nada que seja contrário às escrituras. É como você pegar uma água que seja 100% pura, tá? Você não pode tomar uma água que seja 98% pura, 99% pura, porque pode ter uma bactéria lá. Você tem que tomar água que é 100% pura. Essa é a água de Cristo, essa é a Escritura, 100% pura. Então essa sabedoria que vem do alto, ela é totalmente pura, tá? Sem perversão da palavra, que nem Paulo falou, nós não somos daqueles que pervertem a palavra. O apóstolo Paulo fala isso, nós não somos daqueles que pervertem a palavra. Essa sabedoria, ela não vai permitir que haja uma perversão da palavra, uma distorção, né? Como é que chama quando a coisa não é original, que a gente compra? Falsificar. Tipo falsificado, né? Não é falsificar a palavra, né? Não é distorcer a palavra, adulterar, né? Não é adulterar a palavra, é manter a palavra totalmente pura, tá? Sem as malícias do engano, sem nada, tá? Depois, pacífica. Então, se esse sentimento que Tiago está falando aqui, que ele gera essas contendas, amargura e sentimento faccioso, é fácil ver que não é sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto ela é pacífica. Mesmo quando vai discordar da pessoa, vai discordar em paz ali, né? Se a pessoa não aceitar, pode acontecer. Se a pessoa não aceita mais, vai manter a paz ali e fazer conforme as escrituras. Pacífica, indulgente. O que é indulgente? Perdoa. Perdoa. O perdão, nós já falamos muitas vezes sobre isso. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Eu tenho que perdoar, mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não queira perdoar, eu tenho que perdoar. É uma atitude. A sabedoria, ela é indulgente, ela vai perdoar. Ela é tratável, ou seja, pode ser que eu erre porque eu sou um ser humano. Pode ser que eu esteja errado e nem esteja percebendo. Aí você chega para mim em amor e fala assim, pastor, está errado aqui. Eu falo, não, você mesmo, perdão. Desculpa, tem que ser tratável, tem que ser corrigido. O sábio, quando ele é corrigido, ele se torna mais sábio ainda. Né? O insensato, quando ele é corrigido, ele se volta contra a pessoa que quis corrigir ele. Tá? Plena de misericórdia e de bons frutos. Né? Olha só, plena de misericórdia e de bons frutos, pela atitude você vai reconhecer. Imparcial. Então surgiu uma contenda ali, mas eu gosto mais do irmão tal do que do irmão tal, vou dar uma forcinha para não. Essa não é sabedoria que vem do alto, é imparcial, vamos julgar com justiça. Quem precisar da correção vai ter uma correção, quem precisar que seja feita justiça, vai ser feita justiça para ele. Né? Imparcial, tem que ser assim. É a sabedoria que vem do alto. Sem fingimento. Olha só, esse é o Evangelho, né? Isso aqui que ele, né? Ele não lançou essas doutrinas não, como nós falamos desde o começo. Ele está reafirmando, só que ele está deixando mais explícito ainda. E por fim, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O apóstolo Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Que Deus não é Deus de confusão em todas as igrejas. Ele não fala só Deus não é Deus de confusão. Ele fala Deus não é Deus de confusão em todas as igrejas. Se a igreja é de Deus, não pode ter confusão ali. Não tem confusão. Quem tá promovendo confusão está envolvido com esse tipo de coisa aqui, com esse tipo de sabedoria aqui que não vem de Deus. Que é essa amargura aí no coração, sentimento faccioso, querendo dividir tudo, que tal. Está enrolado com esse negócio aí. Está contaminado com isso. Né? Então é em paz que se semeia o fruto da justiça. Então Paulo vai falar, Deus não é Deus de confusão em todas as igrejas, tá? Em todas as igrejas. Então a igreja pode ter a característica dela que for, mas ela vai ser fiel ao Evangelho, então ali vai ter que prevalecer a paz de Cristo, tá bom? E aí então ele prepara o terreno, né, para
falar sobre a origem das contendas, maledicência e outras coisas que o capítulo 4 e o 5 de Tiago são muito preciosos, ricos demais. Tá? Então eu espero que o Senhor Deus nos dê graça e que possamos completar aí a carta, tá bom? Vou terminar por aqui, se puder tirar. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, Deus abençoe a todos.